para o senador Eduardo Braga vencer, né, uma campanha com o apoio do Lula é muito mais, tem uma maior chance do que com a Simone, eu acredito. Não sei a sua avaliação, por favor. Sim, para o Braga é muito importante, ele deixou sempre isso muito claro, né, em todas as entrevistas que ele deu, inclusive aqui para a gente, que é muito importante esse apoio. Eles consideram dentro dessa composição, e aí a gente entende um pouco a sinalização do que está acontecendo entre os adversários, né, de causarem tanto tumulto, impedirem essa força da federação de ir para o campo adversário, primeiro para o Amazonino lá, na época da filiação, lembra? E agora para o Eduardo Braga. Por quê? Porque as pesquisas indicam esse crescimento do presidente Lula. O Amazonas tem um histórico de acompanhar a tendência nacional, de eleger e votar com muita expressão os candidatos que vencem. Isso não aconteceu só com o presidente Bolsonaro, aconteceu também com Lula, com a Dilma, né? Você lembra, você era repórter e viu a expressão de votos que o Amazonas deu a essas figuras anteriormente. Tem esses dados. As pesquisas atuais indicam isso, as confiáveis indicam isso, esse movimento do Lula, esse crescimento. Claro que tem um movimento ideológico, inclusive entre ouvintes, que muitas vezes são muito desrespeitosos, começam a agredir, porque a gente não fala o que eles querem ouvir, né? Coitados, eu tenho até pena de quem quer só ouvir o que está tentando lhe convencer. E a nossa função aqui é reportar os dados e o cenário atual. Então, assim, essas pessoas, elas votam ideologicamente, né? Elas não há o que se faça de um lado ou de outro, elas têm um convencimento ideológico, elas vão votar de acordo com o que elas pensam. Só que não é todo mundo, a maioria não pensa isso, não pensa dessa maneira. Há uma grande quantidade de votos que são de pessoas que não estão com esse parâmetro, são pessoas que estão passando fome, são pessoas que estão com o peso da realidade econômica. No interior do estado do Amazonas, a gente ouve muitos relatos aqui na cobertura jornalística da rádio, né? Questão de segurança, questão de economia. O interior não abandonou o PT e a esquerda, né? Assim, se você conversar com as pessoas aqui em Manaus, tu conversa de uma maneira política. Quando você vai no interior, você se surpreende, né? Porque às vezes a gente tem até medo de conversar com as pessoas, que elas são tão agressivas, né? Defendendo algumas coisas em relação ao método do presidente Bolsonaro. No interior, ele já toma uma dianteira de crítica. Mas não está dividido só nisso. Nós temos uma grande área de periferia. E na eleição passada, muitas pessoas votaram no presidente Bolsonaro porque o Lula estava preso. Era sempre assim, qual é a sua primeira opção de voto? Lula. E qual é a sua segunda? Bolsonaro. Tem ideologia aí? Nenhuma, né? A preferência dele é feita por outros parâmetros. E há um parâmetro também hoje de muita preocupação em relação à questão econômica. Veja, eu há 4 anos trabalho aqui na Band News, venho para a Band News e algumas vezes quando a gente precisa fazer a participação presencial. Eu nunca vi tanto morador de rua na esquina aqui da Caixa Econômica. Né? Então, são pessoas, eu contei 10 ontem, 10 pessoas deitadas em cima de papelão, né? Com uma vida de extrema vulnerabilidade. São pessoas que acordam e não sabem o que vão comer, não sabem o que vão fazer do dia. Essa situação é muito complexa, né? É muito complexa. Ela está atingindo o país de vários níveis. Então, são vários fatores que estão colocando. Portanto, para o Braga é importante. Ele acha que pode tirar um diferencial muito grande em Manaus, local em que o governador Wilson Lima tem uma desvantagem, segundo os próprios aliados dele, fazem esse tipo de leitura. Agora, para o presidente Lula, também é muito positivo que ele tire Simone Tebet da jogada. Porque as pessoas têm uma avaliação que ela pode ter um percentual baixo de votação, mas um percentual numa disputa muito polarizada que faz muita diferença. 1%, 2% é muito voto, né? E eles acreditam que, pelo discurso da Simone Tebet, pelo posicionamento dela, ela não tira voto do Bolsonaro, ela tira voto do Lula. De repente, os aliados do presidente Bolsonaro podem, inclusive, incentivar dentro do MDB que a candidatura da Simone se mantenha, por ser benéfica a eles, né? Então, tem todas essas costuras aí nacionais. E esses são os cenários postos, né?